eu não participo do Conselho de Administração da UEMP. Quem participa do Conselho de Administração da UEMP, sei lá quem está aqui, representantes dos alunos, representantes dos servidores, representantes dos docentes, tá? Deixa eu ver. Eu não sei quem participa do... Porque se eu tivesse participado e um cara falasse para mim que essa coisa chama preço público, eu sairia da reunião. Porque não chama preço público, é taxa. Porque o poder público não cobra preço público, o poder público cobra taxa. Tá? Outra coisa, vocês, se quiserem conversar, os microfones estão à disposição para falar sobre taxa. Como eu não tenho competência para discutir sobre isso, vocês devem discutir o Conselho de Administração da UEMP, que foi quem criou. E eu acho que vocês têm razão, só que eu não posso decidir. O senhor pode fazer um conselho para a gente conversar com eles? Como é que é? Fazer um conselho para a gente conversar com eles? Eu não sei quem são os conselhos. O conselho é Eu não conheço. Aqui, eu acho que o conselho não vai conversar porque já tem uma ação civil pública movimentada. Tá? Que eu achei ótimo. Ó, e também não me movimentei, porque no começo do ano vieram falar comigo, eu falei assim, requer que eu vou fazer alguma coisa, mas no requerer eu fiquei no meio. Oi. Até que ponto isso não acaba ferindo a autonomia do nosso centro, jogando a responsabilidade do escritório modelo na direção da doutora aí? Você está fazendo essa pergunta com base no MEC? Você sabe por quê? Porque o MEC não permite a saída do núcleo de prática jurídica do controle das faculdades de direito. Eu não falo mais nada. Está na mão da lei. Não é mais a minha preocupação. Super coerente. Você tem razão, professor. Satoru. Agora, Satoru, você faz parte do CAD? O Satoru. Eu só queria também, antes de começar a questão dos preços públicos, na questão do escritório modelo, porque realmente a competência agora é da professora Ilka, por ser diretora de campus. Isso eu acho que é uma novidade mais para nós aqui de Jacarezinho, né? Porque aqui a gente era descentralizado, porque quando era de Cornélio já vivia isso. Lá o diretor de campus já mandava os órgãos suplementares. Agora aqui, o que antes era trabalho de direito passou para a diretoria de campus. Mas eu vejo que, será que por ser o escritório modelo, a questão do MEC, né? E a questão da gente também não perder espaço. Ô pessoal, o pessoal que está saindo, muito obrigado por vocês terem vindo. A questão da faculdade de direito, quem quer afirmar perante a diretoria de campus, de não perder espaço nessa questão, será que não é importante a gente ter um posicionamento mais forte quanto a isso? Todos têm razão. Olha só, como ainda está em fase de transição, como existe essa transição, eu e a professora Ilka optamos em que ela resolva essas coisas lá. Tá? O próximo diretor daqui a um tempo vai chegar aqui e aí vocês vão ter que lutar para que a faculdade de direito retome pelo menos a administração acadêmica, porque a faculdade de direito perdeu a administração acadêmica e a administração financeira do escritório modelo. Acabou. Nós não cuidamos mais do escritório modelo. Mas como que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ao invés de ir lá discutir, brigar, eu estou criando outros núcleos. Eu até falei para a Bruna, esses dias eu estava conversando com a Bruna, eu até falei, nem era para falar sobre essa questão do juizado especial, mas é uma coisa que se a gente conseguir o juizado especial para trazer aqui, nós retomamos o escritório modelo de alguma forma, indiretamente. Outra coisa, o reitor me cobrou, o reitor está empenhado em desenvolver junto com a gente aqui um outro programa, que é o do assistência jurídica itinerante. Ele me cobrou esses dias, e aquele projeto. Na quinta-feira eu vou ter uma reunião com o professor Tiago de Cornélio,
para a gente montar esse programa, montar esse projeto, levar para a reitoria e vocês participarem da justiça itinerante. Tá? Então, escritório modelo, justiça itinerante e juizado especial vai fazer parte de um núcleo e aí não vão ter jeito de negar para a gente vai retomar. Então, como é que a gente vai retomar? Trabalhando. Aí, eu não trabalho sozinho, eu tenho que trabalhar com vocês. Tá? E com relação a esse fórum de extensão e cultura, vocês já pensaram nos professores? Já tenho os professores. Porque hoje eu tive muito corrido, estava muito difícil, mas já tenho os professores. Pelo menos 4 ou 5 já assumiram e tal, e vão trabalhar. Tá? Então, agradecer ao senhor, agradecer esse fórum que ele está discutindo aqui e pedir para que a gente se une, então, para reafirmar a prática de direito perante a universidade. Perante a universidade. É necessário que possamos nos unir para fazer crescer. Oi, Carol, chega mais perto com o grito daí. Falta. Quinto, quarto, terceiro e segundo, até a semana que vem está tudo pronto. A hora complementar, a hora que o campus estiver organizado, aí você vai lá, requer e eles falam para você. Oi? R$10, lá no campus é mais caro. Porque tem elevador. Cadê o menino? Cadê o Júlio? Foi embora? Deixou a pergunta aí? Eu ensinei a reunião, mas eu posso conversar. Não, vai. Depois a gente conversa. Quem que está perguntando? Levanta e pergunta. Não decidiu ainda. A professora Ilma que vai decidir quem fica ou quem vai. O que é? Quem perguntou? Levanta a mão. Manual TCC. Obrigado, eu tinha esquecido. A professora Marivete, vocês devem conhecer, a professora Marivete e mais 4 ou 5 professores da UEM criaram uma comissão para uniformizar os TCCs. Até o mês que vem, ou até julho, sai uma resolução com a normatização dos TCCs para o UEM. Outra coisa que é interessante, que ela mandou um e-mail para todo mundo, eu mandei para o núcleo de TCC da faculdade, que já opiniou por uma mudança e já foi aceito. O núcleo de TCC já é Casimir Zac e Zé Vitor, eles já estão antenados para acompanhar a mudança que vai ocorrer. Tá? Professor, tem como o senhor baixar uma portaria determinando os professores aí que entregar a nota de prova para a gente, para de vista? É interessante, mas eu não posso baixar uma portaria. O que os professores vão fazer, eu acho que vão ser isso, vai ser isso. Pode ser uma recomendação, pode ser isso. Pode ser sim. Pode ser sim. Deixa eu só esclarecer. Eu acho que está certo, né? Não sei se foi proveitosa a reunião, não sei se foi interessante a reunião. Para mim, eu gostei bastante. Desculpe a minha. A Aline hoje está demais. Fala, Aline, exatamente. Você tem razão. Esse é um problema sério. Eu vou até conversar com o Fernando para ver se a gente consegue alugar uma máquina de xerox para o diretor acadêmico ir atrás da máquina de xerox e a gente utilizar ali embaixo. Tá?
diretório. Outra coisa, essa integração que nós estamos fazendo aqui, o pessoal do primeiro e segundo ano, o pessoal do primeiro ano, é só do primeiro ano, né? É que tem que ficar mais atento para algumas modificações, primeiro e segundo, né? Modificações da grade. Vai ter xerox, sim, não sei de jeito, mas vai ter. Se não tiver, fala inteiro. Se tiver próxima reunião. Não estou estudando, Janaína. Não, você levanta e grita. O xerox está no lucro do diretor acadêmico. Eles que cuidam do xerox, eles lucram. Só que daí vai parecer acessível, lógico. Igual, por exemplo, eu poderia ser mais caro que o amarelinho, então tudo no amarelinho. Fica no mínimo o mesmo preço. Olha, Eles lucram, tem que chegar para eles. eu tenho a impressão que o diretor acadêmico, se o diretor acadêmico alugar uma xerox, alugar uma máquina e colocar aqui, dá certo. Tá? Tem que só que ver a viabilidade econômica. Acontece que o diretor, eu não sei como que é, não sei como que funciona o diretor acadêmico em questão financeira. Tá? Mas isso aqui não tem recurso, né? Mas aí basta mais umas 3 reuniões dessas que solucionam o problema do mundo. Fala, Gina, pergunta alguma coisa, Gina, pelo amor de Deus, eu estou incomodado, você não perguntou nada. Muito obrigado, cara. Pelo amor de Deus, cara. Muito obrigado. Eu estou à disposição de vocês. A direção está à disposição, a secretaria. A agenda está encerrada. Eu não vou pegar muito. Pergunta. Não existe nenhuma possibilidade de a gente tirar se não existe a possibilidade de tirar essa a responsabilidade do núcleo da diretora e trazer de volta para a unidade. Jana, foi isso que eu falei aqui, sacou? E ele concordou, o pessoal aqui concordou. A gente criando condições de mais trabalho para a gente, mais desenvolvimento, o que vai acontecer? Automaticamente volta para a gente. Eu tenho a impressão que vai ser assim. E é o que vai acontecer. Até o ano que vem, até o final do ano que vem, nós vamos ter o núcleo de prática jurídica para a nossa faculdade. Olha, no começo de novembro, a reitoria pediu um parecer para mim. Eu mandei um parecer a respeito do núcleo de prática jurídica. Até agora não responderam o parecer. Esse parecer voltou, eu que fiz a pesquisa, posso até passar para vocês, que é muito interessante a pesquisa. Passo para vocês tomarem uma posição, tomarem ciência do que está acontecendo. Tá? Essa questão do núcleo de prática jurídica é muito séria, mas eu gostaria de não conversar a respeito disso. Eu só converso com o núcleo de prática jurídica com um documento. Para reposição, sim. Porque a nossa grade é mais extensa, a carga horária é maior. Em alguns sábados terão, sim. Alguns sábados terão. Pode, o Fernando quer falar.
Pessoal, sobre essa pergunta do Matosinho,